Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando em mais um episódio desse podcast que eu amo fazer, que a Dani ama fazer também. Dani, minha parceira, super parceira, tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo, Theo. É sempre muito bom estar com você mais uma vez aqui no nosso podcast. E é maravilhoso estar com você que está aí acompanhando, nos assistindo, nos prestigiando e prestigiando a nossa entrevistada de hoje, que hoje traz um assunto muito interessante. Ó, você tem empresa, você precisa melhorar muita coisa aí dentro, às vezes você nem sabe por onde começar. Nós vamos trazer muitas dicas legais hoje para você. Às vezes você só sabe que começou, né, Dani? E aí você começa, a sua empresa vai crescendo, você vai perdendo o controle de tudo aquilo. E aí você precisa de pessoas especializadas e empresas especializadas para te ajudar, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a Simone Antonioli, da SA Soluções em Processos Administrativos. Que chiquíssimo! Olha só! Ai, Simone, seja muito bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui com a Theo, com a Dani, né? Eu cresci vendo vocês Esse na TV, né? Não que eu seja tão novinha, mas... Nós estamos parecendo a Xuxa. Eu sou sua fã! A gente fica muito animada, né? Porque a gente sempre viu e teve vocês... Eu pelo menos, eu tinha vocês como um exemplo na área da comunicação. Porque eu sempre gostei muito dessa área. Trabalhei nessa área também. Então, é algo que eu sempre tive como referência, né? Aí agora a gente tá aí, ó, conversando. Ai, que delícia. Maravilhoso, né, Theo? E agora a gente te conhece, mas se apresente então pra eles, porque eles não sabem ainda que a Simone Antonioli é filha da Marlene, que faz... Sabe aquela canjica, Dani? Sabe aquela canjica da Santa Terezinha? Gente, aquela canjica mais famosa de Tangará da Serra. Da festa junina da Igreja da Vila Alta. É essa festa, é essa canjica da mãe da Simone, Da mãe da Simone, da né? Marlene. De mamãe. Então, vocês ficam atentos aí às redes sociais, porque logo pode ser que vai tenha ter pra você novidade. também. Não precisa mais comer canjica só uma vez por ano. Inimiga da dieta também, né? Que maravilha. Mas de vez em quando pode. Vamos combinar. E é o tipo de coisa que não adianta querer fazer fitness, não dá certo. Não fica legal, não fica fica bom igual, igual, né? Mas vamos lá, Simone, fala um pouquinho mais de você para quem não te conhece. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Antonioli, eu moro em Tangará já tem, algumas décadas que eu vivo aqui. Eu sou paranaense de nascimento, né? Então, de que lugar? Pato Branco. Pato Branco. O sotaque ficou lá e não veio junto. Sim, eu vim de lá com 6 aninhos, né? Então, a gente veio e eu falo que eu nasci no Paraná, mas o meu estado do coração é Mato Grosso. Então, muito novinha, eu sou né? matogrossense. E a gente mora em Tangará já tem mais de 30 anos que a gente mora aqui, né? Então, pra mim, Tangará é minha cidade natal. Eu me criei aqui, todos os meus amigos, a minha escola, faculdade, foi tudo aqui, né? Sua vida tá aqui. Minha vida tá aqui, né? Desde o primeiro emprego até o momento da minha virada de chave que eu resolvi empreender, que nunca me passou pela cabeça ser empreendedora. Eu era muito feliz com o meu salário caindo todo dia 5. Gente! Na minha cabeça tava tudo ótimo, até que a chave virou. Esse podcast é pra você que é CLT, tá trabalhando há anos de carteira assinada, não aguenta mais seu chefe chato e quer uma novidade. Segue o exemplo da Simone. Não tô dizendo que meu chefe era chato. Não é isso. Não é bem isso. Não é isso. Mas a única coisa boa era o salário caindo na conta. Porque quando você é CLT, você tem aquela falsa sensação de segurança, de estabilidade. Você sabe que todo dia 5, dia 10 ali, você tem o seu dinheiro na conta. Você não perde o sono, a grande maioria, né? Pensando se vai faturar, se não vai faturar, como que tá a economia, como que tá a política, como que... Não, você sabe que vai cair, né? Então, você fica de alguma forma mais tranquilo. E quando você parte para o mundo de empreender, né? Eu até li uma frase que eu achei muito engraçada e é mais pura verdade. Você acorda desempregado todos os dias. Nossa. Ou você faz a sua oportunidade, ou não cai. Não tem dinheiro. Nossa, isso é muito interessante, então, né? É exatamente e isso. Esse é um impulso, né, diário. É uma montanha-russa de emoções, né? Porque os boletos continuam caindo e a gente precisa... Simone, eu acho assim, ó, e tem muito essa percepção, quem trabalhou de carteira assinada há muito tempo, que é o seu caso, que é o nosso, né? Porque daí o cérebro tá condicionado ao salário no fim do mês. Seguro.
E agora não tem mais. É uma zona de conforto, assim, que é difícil de sair dela. E como que foi pra você virar a chave? A partir de um certo momento que eu trabalhava já muito... Eu trabalhei com em algumas empresas, não, assim, não muitas, né? Eu tenho, basicamente, aí uns 15 anos de vida de CLT. Uhum. E eu trabalhei com várias coisas. Até teve um momento da minha vida que eu cheguei, olhei para o meu currículo e falei, que tristeza. Meu Deus! Se eu vou levar esse currículo para alguém, a pessoa vai olhar para mim e falar assim, filha, você não teve foco na sua carreira? Por quê? Porque o meu primeiro emprego, eu trabalhei de assessor... Na verdade, eu trabalhei em loja de roupa e tal, quando era novinha, né? Então, uma época que você podia começar a trabalhar com 16, 17 anos. E logo depois eu fui trabalhar como secretária, né? Em uma grande advocacia aqui de Tangará, né? E... melhor coisa que eu fiz, aprendi muita coisa. Olha só. E logo depois eu comecei a faculdade, precisei sair para fazer estágio na faculdade e tudo mais. Você fez faculdade de? Eu fiz faculdade de engenharia de produção. Você fazia onde? Na Barra? Aqui em Tangará, na época, verdade, na aqui Unic. tem. Verdade. Isso. Então, eu fazia noturno, durante o dia eu trabalhava, só que começaram os estágios. Então, eu precisei sair. E logo depois eu fiz o estágio presencial, né, em empresas daqui. Então, comecei a partir mais para o lado ali, medição, né, desempenho. E eu gostei muito. Então, finalizei meu estágio, né, até... na época, eu fiz um projeto de viabilidade econômica, a empresa acatou, até a empresa executou aquilo. E para mim foi, nossa, eu fiquei muito contente, porque, né, era uma menina. Uau! E logo depois que eu finalizei o estágio, ainda tinha mais um resto de ano para finalizar a faculdade e tal. E eu sempre tive muita amizade com o pessoal, com o Serjão. O Serjão da Boom. Né? Eu tinha um paizão no seu Sérgio. E eu trabalhei com eles muito tempo. E foi quando abriu a Bem TV. E ele falou, Simone, vamos lá trabalhar com a gente. Eu falei, tá bom. Eu consigo trabalhar até o horário, vamos. E eu fui e comecei a trabalhar na produção lá pra eles. Porque eu já havia trabalhado com o Rodrigo, com o filho dele há muito tempo atrás. Na produção? Comecei na produção do jornal. Conheci o Mirce Vidini. Que legal. Aí o pessoal veio de fora. E, assim, foi muito legal. E um dia, ele falou assim, por que você não faz o tempo? Eu falei, Meu Deus! Até a garota do tempo, ela foi. Foi? Não tá no meu currículo. Não colocou? Não encontrei uma forma de colocar a garota do tempo, né? Gente, que legal, Fiquei um tempo na garota do tempo e tal. E aí, eu precisei, de fato, abandonar, porque eu precisava seguir com a minha carreira, que eu me formei, né? E aí, eu fui trabalhar, né, na minha área. E, enfim, já havia trabalhado em alguns outros locais. E aí, eu comecei, de fato, a minha vida profissional dentro da minha formação, né? Eu fiz uma especialização em segurança do trabalho e eu entrei, inclusive, foi nessa última empresa onde eu trabalhei, que eu fiquei nela cerca de 8 anos. Entrei trabalhando na parte de segurança do trabalho, então eu entrei lá e era tudo muito novo, né? A gente sai da faculdade sem saber muita coisa. Cru. Acho que todas as áreas, né? Todas as áreas. A faculdade dá uma base, né? A faculdade te ensina que existem ferramentas. Sim. Mas ela, de fato, não te ensina como trabalhar. Né? Eu falo que hoje o sistema educacional brasileiro, ele não te ensina como viver. Ele te ensina muito a técnica, ele te ensina a linguagem, a matemática. Mas como você vai aplicar isso na sua vida, você sai de lá sem saber. Nossa. Né? Então, você tem que aprender na unha. E não foi diferente comigo. E não vai ser diferente com ninguém. Então, eu comecei a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no trabalho, eu falei, nossa, eu preciso estruturar isso aqui. Eu não consigo trabalhar sem ter uma estrutura, sem ter um material, um padrão, enfim, uma organização. Você organizou. Eu estruturei todo o setor primeiro. Aí eu fui ver o que faltava. Daí apareceram demandas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, vamos aprender. Né? Parte de processos ambientais, legislação trabalhista. Eu falei, vamos aprender. E comecei a tomar conta de tudo isso e fui estruturando. Deixei tudo bonitinho, estruturado. Então, eu tinha todas as planilhas de controle. Então, eu montei todo o meu processo de trabalho. Porque eram 23 lojas que eu atendia. Né? Então, para mim, era tudo muito novo e era muita coisa. 23 lojas dentro do grupo onde eu trabalhava. Do estado ou fora também? Dentro e fora do estado. Mato Grosso e Rondônia. Que área que era essa que você estava dentro? Eram 3 marcas de
3 multinacionais ligadas ao agro, maquinário agrícola ligado ao agro. Um era linha amarela e 2 eram máquinas agrícolas. E esse né? setor que você estava? Eu era a segurança do trabalho. Era segurança do trabalho, Sim. mas não tinha nessa empresa ainda? Era terceirizado, então estava bem assim, bem... E ficou um tempo sem, então... Entendi. Quando eu entrei, eu falei, não, preciso ter uma forma de me encontrar aqui para trabalhar. Então, eu estruturei tudo aquilo, estruturei minha forma de trabalhar e comecei a trabalhar. Quando eu estava ali, basicamente, uns 2, 3 anos, aquilo foi parando de fazer sentido, porque já estava tudo funcionando. Né? Então, eu estava ali, isso aqui está funcionando, isso aqui. Então, eu só estava ali naquele... Né, gerindo aquela... Mas não estava te desafiando. Mas não estava mais me desafiando, exatamente. E aí surgiu a oportunidade de um outro setor dentro da empresa que estava precisando justamente de uma estruturação, que era o setor de marketing. E aí até, você tem experiência com marketing? Eu falei, eu não tenho experiência com marketing. Só como garota do tempo. Só como garota do tempo. Dá até medo de falar garota, né? Garota do tempo. Menina do tempo. A menina do tempo. Aí eu falei assim, não, eu trabalhei anos em agência de publicidade, trabalhei na TV, mas isso não é marketing, né? Isso é... Enfim... eu trabalhei do outro lado. Entendam, isso não é marketing. Não é marketing, Gostei gente. disso, Simone. Isso não é também porque ser hoje em dia- publicitário, tá bom? O buraco, a gente acredita. É muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Porque se fosse tão simples assim, ninguém precisava estudar para ser marqueteiro, né? Enfim. Aí, ó. E Bem precisa estudar para fazer bem feito. Então, assim, foi quando... Eu até me perdi aqui no negócio do marketing. Então, quando eu entrei, eu falei, vamos estruturar. Falei, uma coisa é comunicação, uma coisa é marketing de mercado, outra coisa é... E eu já emendei e falei, eu preciso me especializar, gente, porque não dá pra eu ficar aqui igual uma barata tonta achando que eu sei o que eu tô fazendo. Eu não sei. Então, eu fiz uma especialização, vou já ligada ao agro, né, em marketing com ênfase em agronegócio, pra eu, Que legal, de fato, Simone. pegar o fio da meada ali pra saber, né, como aquilo todo funcionava. Então, envolvia coisas muito mais estratégicas do que só comunicação. Né? A comunicação ali, ela é o topo da pirâmide. Mas você tem muita coisa, né, que você tem que saber para fazer rodar. E foi quando eu comecei a trabalhar ali mais na parte estratégica do marketing. Abordei ali a parte de qualidade. Eu entrei um pouco mais nesse mundo da gestão estratégica. E ali eu falei, não, gostei disso aqui, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com resultado, eu quero todo dia um desafio novo. E comecei a gostar muito daquela área e comecei a implementar muita coisa. Então, ali eu tive a oportunidade eu falo que meu último emprego foi, para mim, muito mais valioso do que uma faculdade. Eu aprendi demais. Então, eu tive alguns chefes com quem eu aprendi muito, né? Eu tenho, assim, 2 chefes que eu ainda chamo de chefe. Não. Porque eu tenho um carinho muito grande pelos 2, né? Então, eu tive um gestor de RH que foi maravilhoso. E um gestor na parte mesmo estratégica, quando eu assumi a parte de marketing e tudo mais, com quem eu aprendi demais. Aprendi, de fato, a trabalhar estrategicamente. Né? Como ser uma pessoa estratégica. Olha que legal. Então, ali a gente começou a trabalhar... Né, estruturei um setor de Custom Success, né, o que hoje a gente chama de qualidade, né, parte de qualidade de atendimento, né, e trabalhei também a parte de comunicação, já terceirizando tudo, porque eu sempre falo, deixe que especialistas façam o trabalho que você não faz, né, não adianta você querer fazer tudo, ninguém faz tudo, né? Então, eu sou muito boa no meu negócio, mas eu não vou conseguir ter o meu negócio, ser o marketing do meu negócio, o financeiro do meu negócio. Você precisa entregar isso na mão de quem realmente tem especialização para tratar. Porque senão você vai sempre levar ali... não vou dizer no amadorismo, porque também não é por aí. Sim. Mas quem trabalha somente com isso, está sempre se atualizando, está sempre por dentro de novas técnicas. Tem um caminho que provavelmente vai trazer para você uma visão muito melhor. E a questão do foco também, né, Simone? Foco, exato, né? Então, ali eu já falei, vamos terceirizar aquilo que podemos terceirizar e não temos quem seja especialista aqui dentro. Muitas vezes nem compensa, então, né? A gente fazia essa análise. E eu comecei a cuidar da parte mais estratégica
programa de qualidade da empresa com as marcas, né? Porque essas multinacionais, eles têm uma exigência muito grande na questão de padrão de qualidade, marca, números. Então, eu fazia a gestão desses programas. E com o passar do tempo veio a oportunidade de eu trabalhar na parte de auditoria interna. Foi me oferecido a auditoria interna para tocar, juntamente com o que já era meu chefe, né? Então a gente tocaria isso paralelamente. Foi quando eu tive que entregar o marketing. Então ali eu vi que já estruturado. Já estruturado. Mais uma vez. Mais uma vez eu entreguei um setor estruturado. E eu vi que... E foi quando eu parei e falei, gente, o meu currículo... O que eu faço? Escritório de advocacia, TV, marketing e segurança do trabalho. Se eu for procurar emprego, entregar meu currículo, a pessoa vai olhar pra mim e falar, moça... Cadê o foco aqui? Eu não sei pra que eu te contrato. Na verdade, eu acho que eu nem vou te contratar, né? Ou você faz tudo muito bem, ou você não sabe fazer nada e te colocar em vários lugares até algum dar certo. E aí foi ali que a minha chave virou. Foi em 2020, meados de 2022. Quando eu assumi ali uma parte de marketing, foi bem no alto da pandemia. Nossa. Então, além de ter todas as mudanças de você trabalhar no digital e reuniões não eram mais presenciais, então aquilo para mim ainda era muita informação. E aí, quando ficou tudo bonitinho, estruturado que eu entreguei, eu não enfrentei. Eu vi que a pessoa para quem eu entreguei não precisou enfrentar tanto drama do que quando eu peguei. Né? E aí aquilo me deu uma luz. Eu falei, realmente, parece que eu sou muito boa em deixar as coisas organizadas. Parece que eu sou boa nisso. Olha. A hora que entra no piloto automático, você não tá mais afim, aí você passa pra alguém. Porque parece que até eu tinha muito o que fazer ainda onde eu estava, mas estava funcionando muito bem, as coisas estavam funcionando muito bem. E até para mim foi surpresa quando veio a oportunidade de fazer, né, de estruturar a auditoria interna. Porque eu já mexia com os números, eu já tinha conhecimento, eu já tinha um pouco de conhecimento em quase todos os setores por conta da minha trajetória dentro da empresa. Só que aquilo ali para mim foi a virada de chave. Porque eu falei assim, se eu consigo, né? Claro que quando você está dentro de uma empresa, então você tem 1 ano, 2 anos para deixar tudo rodando, você está em tempo integral, dedicação exclusiva. Eu falei assim, mas por que não fazer isso para outras empresas? Né? Por que não analisar, entender, trazer uma nova visão, estruturar isso e entregar isso para o dono, para o gestor, estruturado, funcionando, né? Funcional. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu comecei a trabalhar com a parte de auditoria, gostei demais também, porque envolve muita a questão de análise, medições, formações de planos de ação. E como era uma auditoria interna, não era somente fazer um cara crachá e entregar um relatório. A gente tinha todo um trabalho de transformação dentro da empresa. E gostei muito de trabalhar, de atuar nessa área até meados do ano de 2024, quando... Nossa, parece que faz muito tempo, né? Ano passado. Né? E quando veio para mim, até assim, eu já tinha isso muito vivo na minha cabeça. Eu tinha aberto o meu CNPJ no mês de maio. Só que assim... Com quantos anos você abriu o CNPJ? Anos do quê? De idade? Ano de passado. CLT. Ano passado. De CLT 15 anos, mas de anos... Porque CNPJ dá a impressão que você se desvinculou assim, ó. Mas eu tava na empresa. Do CLT, você fala? E foi, verdade. Né? Na verdade, tipo assim, são duas pessoas. Oi, jurídico, oi, físico. Nossa! Mas eu acho que foi tudo meio a conta-gotas, pra não ser traumático. Eu tava dentro da empresa, eu estava trabalhando, estava atuando. Pensava, assim, em fazer algo pra mim, trabalhar pra mim, porque assim, é muito bom. Eu trabalhava numa sala com 18 pessoas, então ao mesmo tempo que era uma festa, era terrível. E concentração, né? Então assim, eu tava sempre com meu fonezinho de ouvido ali, escutando minha musiquinha clássica, eu amo eu sempre música lembro clássica, disso que você me falou. Bem. Lembra que eu falei comecei a escutar depois que você falou. Não é maravilhoso? Meu Deus, não, na verdade, eu não tenho esse problema. Eu tenho um problema inverso, que é o hiperfoco. Você tem hiperfoco, né? Só que, às vezes, quando eu tô meu sonho. eu entro no meu mundo. Eu ia falar, mas não vou falar, não. Quando eu tô com o pensamento acelerado, quando o meu hiperfoco leva pra uma exaustão mental, aí eu escuto música clássica. Mas é muito bom. E aí, aprendi com você. Que legal. E aí tá me relaxando. É maravilhoso. E é muito bom porque, assim, a gente tava assistindo um filme, até ontem a gente tava lá em casa assistindo um filme e começou a tocar uma música clássica. Em uma das cenas do filme, eu falei, gente,
que música linda. E continuamos assistindo o filme, meu namorado lá em casa. Deu um tempinho, chegou um WhatsApp, eu olhei assim, meu WhatsApp, um WhatsApp do Daniel do meu lado. Falei, mas amor, por que você tá mandando mensagem? Ele, não pesquisei qual que era a música, eu sei que você gosta, então já coloca na sua playlist. Já coloca aí. Eu gosto muito. Então eu trabalhava muito aqui, ó, com o meu fonezinho aqui, minha musiquinha clássica, e ia embora. E o negócio fluía. E o pau torando, telefone tocando, gente passando, e tá tudo certo. E foi muito bom. Porque nem sempre você tem a oportunidade de estar em uma sala fechada, silenciosa. Ainda mais que eu atendo no ambiente empresarial. Então, eu tenho que estar preparada para atender no calor, no aberto, no fechado, no barulho, do jeito que tiver. Então, eu falo, tudo que a gente passa na vida da gente é uma preparação. Não existe nada que acontece na nossa vida que você fala, nossa, nada a ver, isso é desconexo, não teve nada a ver, não teve... Tudo faz sentido, né? Não teve relevância na minha vida. Eu vi isso quando eu entendi o meu propósito, que era organizar, era promover a organização, promover a facilitação. Eu falei, nossa, todas as empresas onde eu passei serviram para que eu adquirisse o conhecimento, o know-how na área jurídica. Eu usei muito, eu fazia muitos documentos quando eu entrei na empresa. Quando você era só secretária. Exato, e eu aprendi lá, né? Olha, a diferença de um protocolo, de um ofício, de uma dilação de prazo. Isso não é algo exclusivo a advogados. Todo cidadão deveria sair, no mínimo, da escola sabendo redigir um ofício. Né? E assim, eu tive o privilégio de aprender com ótimos advogados, porque se dependesse de eu ir lá ler, eu não ia fazer isso. Por quê? Porque eu não precisava, não tinha motivos para isso. Deixa eu te perguntar, assim, para quem está nos acompanhando de maneira prática, a pessoa está um pouco em dúvida do exatamente o que faz sua empresa. Por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética? Queria que você trazesse um exemplo. Empresa X, o que eu consigo fazer dentro dessa empresa? Sei lá, qualquer empresa, imagina. Não sei que tipo de empresa que você atende. Todas? Não, todos os nichos. Eu não tenho um nicho específico, porque eu sou só pra gente pensar. Sou focada em processos administrativos, né? Minha consultoria ela é focada em estruturação e otimização de processos administrativos. Mas o que é um processo administrativo? Um processo administrativo é uma atividade, é a sequência de uma atividade que uma empresa precisa fazer para chegar num determinado objetivo. Então, um processo de compras. Um processo de compras, você precisa de uma análise de estoque, você precisa saber aquilo que você tem que comprar, qual que é a saída daquilo, né? Se tem uma saída alta, se tem uma saída baixa. A quantidade que você vai comprar é perecível? Não é perecível? Né? Vou aproveitar para comprar muito? Aí a gente tem que lembrar. Excesso de estoque, dinheiro parado. Dinheiro parado é dinheiro perdido. Então, assim, tem toda uma gama de informações que você precisa considerar. Hoje em dia, a gente não pode mais brincar de ter uma empresa. Né? Vou comprar. Depois eu vejo... Hoje em dia não tem mais espaço para isso. Não. Né? Porque a gente tem um mercado extremamente volátil. A gente não sabe como as coisas vão estar amanhã. Então, a gente precisa ter estratégia. A gente tem que ser estratégico, né? Então, esse processo de compras, ele envolve o meu caixa, né? Eu tenho que saber quanto eu posso comprometer do meu caixa para essa compra. Envolve minha projeção de vendas, né? Quanto eu faturo. Né? Então, se eu vou fazer uma compra de determinado tamanho, determinado valor, eu vou parcelar, eu preciso saber se essas parcelas não vão... Isso falando no âmbito de pequena e média empresa. Tá. Grandes empresas, a gente já entra numa outra... né, num outro discurso. Mas, assim, quando a gente está tratando de uma média e pequena empresa, a gente sabe que a gente precisa ter esse cuidado com o fluxo de caixa. Né? Então, você vai realizar essa compra, mas existe um caminho até você realizar essa compra. Né? Você precisa escolher, fazer a compra, a nota fiscal vai vir para você, você tem que lançar essa nota. Dependendo do tamanho da empresa, alguém tem que aprovar esta compra, geralmente vai ser o dono que vai aprovar essa compra, o financeiro vai lançar essa nota. Essa nota tem que ir para contabilidade, para cálculos de imposto. Quando chega essa compra, ela tem que ser conferida, alocada. Depois, o comercial tem que ter acesso a essa informação, tem que ser feita a precificação para daí ser feita a venda. Isso é um processo. E onde você entra? Eu entro na organização deste processo. Certo. Porque hoje em dia, muitas empresas... vamos comprar, vamos comprar. Comprei, comprei. Coloquei aqui. Exato. É uma coisa... Sem critério.
sem critério. E aí eu falo assim que muitas empresas têm essa visão um pouco distorcida da questão de eu tenho um estoque cheio, meu estoque é gigante. Nem sempre ter um estoque cheio gigante. Nem sempre ter um estoque cheio gigante é sinal de que a sua operação está indo parado, bem. porque às vezes você não demora quanto tempo para vender aquele produto. Exatamente. Né? Se você for um distribuidor, perfeito, que você tenha um estoque com muita coisa. Mas você provavelmente vai ter muita coisa parada, né? E você comprou, você desembolsou em algum determinado momento. Aquilo está parado, aquilo não teve saída, o que pode acontecer. Então, você precisa ter esse estudo. Eu vou dar um fim nisso, eu vou fazer uma campanha disso, que é onde entra o marketing. Né? Então, assim, a engrenagem de uma empresa, ela é muito mais complexa quando você entra nela, né? Eu falo que é só o empreendedor que sabe como que roda essa engrenagem. Porque quem está de fora, você vê o produto e você fala assim, nossa, mas R$20 esse copo, nossa, achei caro. Mas existe todo um processo de produção, de compra e de venda deste copo, até ele sair de encargos, de pessoas sendo pagas, enfim. Então, eu falo, outra coisa, a gente sempre aprende a não colocar preço no trabalho dos outros, né? Não coloca. Por isso que eu falo pra você, que eu acho assim, ó, muito sem noção, quando a pessoa vai te contratar e coloca o preço no seu serviço. E tem muito, viu? Tem. Não, gente, eu falo, ó, eu sou muito clara, eu já vou até falar aqui. Trabalho de mestre de cerimônias. Trabalho de mestre de cerimônias, que até eu faço também. A pessoa, tem cliente grande, empresa grande, ó, temos um trabalho, cachê X. Eu falo, não, pra mim é inviável trabalhar dessa forma. Eu já falo na hora. Quando as pessoas te cotam 500 vezes, te vêm e não fecham. Por quê? Porque não quer pagar aquilo que você vale. Enfim, acontece. Mas eu quero saber... É raro, mas acontece raro, mas acontece sempre. Deixa eu te falar outra coisa. Quando que eu, empresário, percebo que eu preciso disso daí, tudo que você entrega, dessa organização? Qual é o momento que, opa, tem alguma coisa que tá fora do eixo aqui? Geralmente, quando já saiu tudo completamente do controle. Meu Deus! Geralmente é quando tudo já saiu do controle. Por quê? E eu vou falar a gente porque eu me enquadro nisso. Nós temos o costume de achar que nós damos conta de tudo. E é aquela coisa, né? Eu sempre fiz dessa forma. Minha empresa, ela nasceu comigo, ela cresceu e eu estava aqui, trabalhando da minha forma, e ela continua funcionando. Mas muitas vezes a visão que tem a pessoa já perdeu o tempo já perdeu a qualidade de vida, vive estressada. Os funcionários 100% dependentes, então nada acontece dentro da empresa se o dono não está. E aí o dono sai para tirar 10 dias de férias, que até o CLT, que fala, até o CLT tem 30. Pois é. Aí a pessoa vai lá para empreender, para ela ter liberdade. Consegue e ela perde a liberdade. Então, é isso que eu falo, você empreende para quê? Para ter liberdade financeira. Vamos colocar aí geográfica, para ter mais qualidade de tempo, né? E aí você não tem, você perde. Porque se você não estiver lá, a sua empresa não roda, não funciona. Ou seu telefone não para, ou as coisas travam e esperam você voltar no outro dia para ajudar a resolver. Então, é nesse momento, geralmente, que eu sou procurada. Não. E não precisa ser assim, né? As empresas hoje, como a gente estava conversando, né? Não tem mais como você chegar num patamar e falar assim, mas a minha empresa tá ótimo assim, do jeito que tá. Tá muito bom, eu não tenho essa coisa de querer ampliar, contratar mais gente. Hoje em dia a real é que o mercado tá assim, você não tem como ficar parado. Ou você caminha, ou você fica para trás. Exatamente. Não tem como ficar parado. Né? Então, aí é uma escolha. Você quer ficar para trás, é uma escolha da pessoa, é uma escolha do empreendedor. Eu acho que ninguém deposita energia, tempo, dinheiro, vida em um negócio para ver o negócio declinar. Simone, e até sobre isso, sobre gestão de estoque que você estava falando, né? Quando a gente pensa no mercado atual, que as pessoas estão comprando muito pela internet, por que o lojista vai ficar com o estoque parado lá, sendo que o que eu imagino, né? Isso que eu vou te perguntar.
O que ele precisa perceber em épocas de venda de internet? Porque assim, o cliente, eu quero comprar um copo. Aí eu vou lá na loja física, eu coto. Ah, tá caro, eu vou comprar no Mercado Livre, que chega amanhã, depois de amanhã. Exato. E aí o cliente, e o lojista, como que ele vai ter que se reinventar nesse mercado aqui? Você traz algumas orientações, algumas visões, alguns nortes nesse sentido? Porque eu acho que deve estar muito desafiador a época para quem tem loja física, né? Tá muito desafiador, porque a gente tem aí grandes plataformas de venda, onde são grandes centros de distribuição. Então, essas empresas, além delas terem acesso à compra de determinados produtos num valor muito abaixo, né? Hoje, qualquer empresa tem a oportunidade de estar numa plataforma de vendas dessa, como o Mercado Livre, por exemplo. Então, uma das saídas é que a empresa entre no online. Não posso contra eles, junto-me a eles. Claro, às vezes você não tem... Também, né? Claro, não é o só. Não vou fechar minhas portas para trabalhar no online. Não é bem assim. A gente tem público consumidor local. A gente tem. Para a mesma parcela de pessoas que hoje em dia, não, eu vou contar isso aqui na internet, eu vou, né? A gente também tem as pessoas que não gostam. Eu mesmo tenho amigas da minha idade, né? Não tô falando de melhor idade, né? 50 a mais. Não, pessoas mais jovens. Que não conseguem comprar nada pela internet. Conseguem comprar roupa pela internet, que não gostam, né? Então, eu falo assim, existe mercado para todo mundo. Para todo mundo. O que não é todo mundo que tem é estratégia, né? Então, qual que é a sua estratégia quando você vai comprar algo? Você já tem que ter a sua estratégia de venda pronta. E se aquilo não der certo, você já tem o plano B? E aí, a gente entra em outra questão que foge um pouco do comercial. Como está a estrutura da sua empresa hoje? Você tem uma estrutura bem organizada, uma estrutura padronizada? Você tem hoje um atendimento padronizado? Porque atendimento vende? Vende muito. Ou estraga a venda. Ou acaba com a reputação de uma empresa. Eu acho que tem muita gente que está precisando entender isso daí. Eu vejo do atendimento. Eu escuto muito de muitos estabelecimentos da cidade Deus. sobre atendimento, não é nem sobre o produto. Mas assim, nossa, não volto mais lá. Muito mal atendido. Meu Deus. Gente, será que não é a hora também da gente pensar em algo, uma faculdade para formar vendedores, pessoas que atendam bem? Exato. E eu falo que saibam vender para, por exemplo, Simone, você está me vendendo uma organização do nosso podcast. Paralelo a isso, você pode me vender algo que fique ao lado disso daí que você está me entregando. É ou não é, Dani? A mesma coisa, você vai numa loja, você vai lá em busca do microfone. Mas aí o bom vendedor, ele vai te oferecer uma TV também, porque você vai precisar dessa TV para conectar esse bendito. Gente, não existem mais pessoas. Não tem essa nova geração. Não tá. Não está assim. Essa nova geração, ela é imediatista. Ela tá imediatista. É aquilo só, né? Exato. Se você quer um microfone, toma aqui seu microfone. Custa tanto. Vendi. Mas eu vejo pela minha filha. Se eu perguntar pra ela ela me responde A. Meu Deus! E às vezes é um S ou um N. Falo, gente, tá pagando por letra agora? Escreve sim e não. Ou SLA, sei lá. É um traço dessa geração, né? Então, assim, nós somos de uma geração anterior. E a gente não cresceu no imediatismo. Eu mandava carta para as minhas amigas. Ai, que delícia. Então, eu aprendi a esperar. Você pegou essa época da carta também? Peguei. Eu ainda tenho as cartinhas. Olha lá. E, então, assim, hoje, o atendimento vende mais que o preço. A qualidade principalmente para quem presta serviço, a qualidade do serviço prestado hoje, ela tá pau a pau na concorrência com o preço. Porque eu prefiro pagar mais caro num produto ou um serviço onde eu sei que eu tenho suporte, que eu sou bem atendido, que se eu for lá eu vou ser muito bem recebida, do que pagar mais barato na internet. E saber que eu vou ter que me virar depois. Exato. Exatamente. Entende? Então, tem coisas que eu ainda opto por comprar local. É isso aí que as lojas físicas precisam despertar. Para esse acolhimento, digamos assim, do cliente. E aí a gente parte assim, mas o que o processo tem a ver com atendimento? O atendimento é a pessoa chegar... Mas vamos lá. O que faz parte do atendimento? Vamos supor uma loja de imóveis. Do momento em que o cliente entra na sua loja até o momento em que o móvel chega na casa dele. Quantos processos acontecem? A gente tem esse produto lá para amostra.
Então, esse vendedor vai verificar se tem no estoque aqui, no depósito. Se não tiver, ele tem que solicitar de outro. Tem um tempo para esse produto chegar. Tem a questão, enquanto tal atendimento, é uma coisa que eu sempre bati muito em cima. Seja 100% transparente com o seu cliente quando houver questões sobre prazo. Porque é muito melhor que seu cliente esteja ciente que são 10 dias e acabou. Se ele optar por não comprar porque ele não quer aguardar o prazo, infelizmente, você precisa tentar retê-lo pelo preço, pelo atendimento, mas se ele realmente precisa disso para antes, não prometa que vai entregar antes. E muitas vezes acontece o problema de o vendedor mal informado, sem ter o conhecimento do processo logístico, prometer prazo. A empresa não consegue cumprir esse prazo porque existe um processo logístico. Nós estamos em um estado grande. É muito melhor dar um prazo maior e conseguir entregar antes do que, né? Em contrapartida, que você também não pode chegar e falar assim, isso aqui, essa geladeira aqui, 15 dias. Pô, e se ela chegar em 8, entende? Tem que ser preciso. Então, assim, você precisa ser preciso para você passar isso pro seu cliente. Hoje, existem os sistemas, né? Eles têm essas informações. Mas se não tiver conhecimento dos processos internos para essa venda acontecer, é quando existem essas falhas no atendimento. E é o que deixa o cliente descontente. Então, eu falo que... O que o atendimento tem a ver com o processo? Se você tiver um processo bem estruturado, que funcione da maneira correta, né? Você tem o processo de recebimento, emissão de nota fiscal, entrega, né? Então, tudo isso é processo. Na entrega, tem que fazer um checklist, ver se esse produto foi entregue, se está ok, se está com avaria, se está funcionando. Dar as primeiras instruções, né? Tem alguns equipamentos que você não pode ligar de imediato, né? Alguns que têm gás, tem que esperar, porque ele às vezes vem deitado, então você tem que esperar o gás baixar. Tem toda uma questão. Então, assim, muitas vezes isso faz muita diferença. Que é o quê? Nada mais, nada menos do que um processo padronizado e uma equipe que tem conhecimento do processo. Então, muitas vezes, a pessoa entrou para vender, mas ela não teve ali um onboarding da empresa, né? A gente chama de onboarding, mas é uma apresentação, uma integração de como a empresa funciona, quais são os setores, quais são os seus processos. Você, como vendedor, quais são os processos que você precisa cumprir, né? Qual que hoje é o seu script de atendimento? Nossa cultura é essa. Nós recebemos o cliente na porta, nós damos a mão, nós damos um sorriso, né? Nós oferecemos mais produtos. Cada empresa tem que ter a sua cultura muito clara. Essa parte da integração você faz também? Eu construo toda essa parte de integração. Legal, Isso faz muito parte da estruturação da empresa. Da empresa, né? Que basicamente é o quê? O que uma empresa tem que ter como básico? Ali, o arroz e o feijão, para funcionar bonitinho. Hierarquia. Um colaborador que está numa empresa onde ele não tem clareza sobre a hierarquia, ele fica perdido, né? Ele não sabe nem a quem que ele pede ajuda. Fica uma bagunça, na verdade. Exato. Eu falo assim, o meu maior trauma na vida adulta, na vida CLT? na vida trabalhística, era o primeiro dia de trabalho. Nossa. Eu tive poucos, graças a Deus. Eu me sentia não sei, era uma sensação muito desconfortável. Pra onde eu vou, pra onde eu corro, o que eu faço? A gente ficava sentada assim, né? Aí pegava um caderno, pegava um negócio. Geralmente você tem um computador limpo ali, não tem nada no computador. Então, eu me sentia extremamente perdida. Nossa. Então, assim, hoje, você entra para trabalhar o seu primeiro dia numa empresa onde ela tem processo estruturado, onde ela tem estrutura organizacional, você vai receber ali o onboarding, que é nada mais, nada menos do que uma apresentação da empresa, uma integração. Nós trabalhamos com isso, essa é a nossa... missão, visão, valores, que coisa batida. Não é uma coisa batida. Hoje em dia, né? É fundamento. Né? Então, assim, quem fala que missão, visão, valores não é importante numa empresa é porque não conhece. Não tem conhecimento sobre o que significa. Porque a missão, visão e valores de uma empresa nada mais é do que a formação da cultura dela. Né? A cultura dela está ali escrita. Porque cultura não é algo que você vê, é algo que você sente, é algo que você percebe, né? Quando uma empresa tem uma certa cultura, você percebe. Então, você precisa, no mínimo, ter ali esse onboarding para trazer o seu funcionário para a sua cultura. Você precisa entregar para ele ali o que ele faz, qual é a função dele. Mas não... Porque muitas vezes as pessoas são contratadas para um cargo. Vendedor é um cargo.
Qual é a função? Vender. Sim. Como? Aí que tá. Como, né? Como ela vende? Então, ali a gente tem atendimento, a gente tem processo de vendas, processo burocrático de vendas, porque você precisa ter uma forma correta de lançar aquele produto. Então, você tem que aprender tudo isso. Então, quando você já tem o processo desenhado, os manuais elaborados, você tem tudo na mão. Você entrega aquilo para a pessoa vai olhar, vai estudar, e ela vai, com menos dependência de outro colaborador para estar em cima, porque se você não tem nada documentado, quando a pessoa for lançar uma venda num sistema, ela precisa ter alguém do lado. Sim. Se você tem um manual, ela segue o manual. Verdade. E quando você vai para dentro das empresas, você faz isso. Exatamente isso. É tirar... Com todo mundo. A grosso modo, é extrair tudo que está na cabeça do dono e transformar em documento. Uau. Transformar em fluxos, em documentos. Eu gosto muito de falar assim, quando você entrega para a pessoa a descrição de cargos dela, ela já sabe o que ela tem que fazer. Você não tem mais que cobrar. Você precisa administrar aquilo. Porque se eu chego em você e falo, Theo, eu preciso que você faz o podcast. Ok. Mas o que você faz? Ah, Theo, mas você podia ter feito tal coisa, podia ter perguntado tal coisa. Se você tem um script, você já sabe o que fazer. Agora, se eu não te entrego um script, como que eu vou esperar algo de você? Nossa. Que eu quero? Então, eu tenho que te entregar esse script. E nada mais é do que isso. Quando você entrega uma descrição de cargo para um colaborador, ali ele está vendo. Por exemplo, se ele entra no cargo de financeiro. Financeiro é um cargo, mas dentro do financeiro você tem contas a receber, contas a pagar, conciliação bancária. O que essa pessoa vai fazer? Se ela vai fazer contas a receber, ela tem determinadas funções. Se ela vai fazer contas a pagar, são outras funções. Se ela vai trabalhar na parte de conciliação bancária, é outra coisa. Nossa. Então, aqui a gente já consegue entregar clareza para quem está entrando no trabalho também. Com os manuais, você entrega independência, porque a pessoa não precisa, nem você precisa perder um colaborador do posto que ele está. Porque nenhuma empresa tem colaborador reserva. Sim. Todo mundo trabalha com o efetivo necessário. Não tem banco de reservas. Não tem banco de reservas. Você não pode ficar pagando salário para banco de jogo reservas. Não tem como. Não funciona, Infelizmente, só o time de futebol que tem essa regalia. Então, assim, você precisa que alguém deixe o que está fazendo para ensinar outra pessoa. Então, quando você tem essa estrutura desenhada, pronta, entregue, você tem isso no seu banco de dados. A dependência diminui em 90%. Então, você entrega a dependência para esse colaborador, né? E ele consegue trabalhar de uma forma muito melhor, muito mais estruturada, porque ele tem como o processo acontece, o que ele recebe, para quem ele passa, como o processo roda. E eu falo que o mais legal tem muitas empresas que o financeiro não conversa com estoque, que não conversa com vendas, que não conversa com RH. Porque cada um faz a sua função e não está errado. Mas qual que é o meu papel dentro dessa engrenagem? Por exemplo, né, eu aprendi isso né, com um gestor que eu tive, e ele falava assim, a pessoa que limpa o chão aqui, ela limpa o chão? O que ela representa aqui na empresa? Não, ela vende. Ela também vende. Por quê? Porque uma empresa limpa, organizada, cheirosa... Super vende. Vende. A tia do café, ela vende. Porque quando um cliente chega, o que você fala? Vamos tomar um cafezinho? Demais. Então, muitas vezes... Exato. Então, a pessoa que está ali, ela tem que ter noção de quê? Ela não está ali... eu sou só a copeira. Eu sou só a pessoa que limpa. Não. Eu sou só a menina que recebe, atende telefone. Não é assim que a banda toca. Não. Eu sou parte importante dentro de uma engrenagem que vende algo que outra pessoa precisa, né? Como eu venho muito do mundo do agro, né? Eu falo que, assim, você faz parte da engrenagem que alimenta o mundo. Não importa o que você faz. Se você limpa chão, se você arruma máquina, se você vende, se você lança nota fiscal o dia inteiro, você está fazendo parte de uma engrenagem que alimenta o mundo. Você atende fazendas também? Escritórios de fazenda, parte de fazenda, geralmente, na parte administrativa, né? A questão ali laborativa, na verdade, fica mais a cargo da operação em si, agrônomos, gerentes, né? Então, as fazendas... Eu sei também que meu pai vem desse mundo, né? Vida inteira trabalhando com agro. Mas a parte administrativa e escritório de fazendas, a maioria é sempre a empresa familiar.
Então, é onde tem mais aí que essa tá o questão problema. tipo, sempre foi assim, né? Exatamente. E as relações familiares, muitas vezes, elas... como você tem excesso de intimidade com a pessoa, extrapola um pouquinho a questão do respeito profissional que deve ter em qualquer empresa, né? Mesmo sendo familiar. E acho que é mais desafiador trabalhar numa empresa que é sua família do que trabalhar com profissionais. É muito mais. Eu venho de empresa familiar. E ao tempo em que tem os prós, tem os contras. Né? Quais são os prós? Dentro de uma empresa familiar, você não é um número. Geralmente, você é uma pessoa. Né? Você é a Simone, que você é amiga da minha filha, que você conhece o meu filho, que eu te conheço, que eu sei quem é sua família. Dentro de uma multinacional, uma empresa maior, você é um número. Você tá ali, você, né, é uma pessoa que ocupa um cargo e se você sair, alguém vai entrar no seu lugar. Não que empresa familiar também não seja assim. Mas é uma tratativa diferente, mais humanizada. A empresa familiar, ela te promove um ambiente de trabalho muito mais humanizado. Por falar em humanizado, esse teu trabalho, né, da SA, ela também traz essa humanização? Junto dessa sua... a gente pode falar consultoria, Simone? Consultoria. Junto da sua consultoria, a sua empresa traz essa humanização? Porque hoje em dia tem se falado bastante em humanização. Em todos os setores. Em todos os setores. Porém, a gente ainda percebe que não são em todos os lugares que parece que tá. Faz de conta que tá, mas não tá, assim, né? Fachada, né? É maquiagem. Não, o meu trabalho, como que ele acontece? Eu trabalho de forma 100% personalizada. Eu sempre falo, não tem receita de bolo, gente. Cada empresa é diferente da outra. Né? Você pode pegar 2 empresas do mesmo segmento. Quando você entrar lá, ela funciona de forma diferente. Porque é uma cultura diferente. É uma forma de fazer diferente. E não adianta você querer fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Atendi uma empresa no segmento X, vou atender outra. Opa, já tenho tudo pronto. Você não tem nada pronto. Nossa. Porque não tem como você entrar para fazer uma consultoria numa empresa e querer mudar essa empresa. O que o meu trabalho se propõe a fazer é, primeiro, se eu vou entrar em uma empresa e ser contratada por ela, é porque geralmente a gestão está disposta, está aberta para algo que precisa ser melhorado. Então, a parte boa é que a gente já entra com uma porta aberta, com uma mente mais receptiva da gestão. E durante o decorrer do trabalho, você está trabalhando com gente, né? Você trabalha com pessoas. Então, a gente tem que ter a tratativa que aquela pessoa executa uma determinada função. Então, muitas vezes, eu preciso desse sentimento também. Né? Eu já atendi empresas onde a colaboradora me chamou num cantinho e falou, olha, eu não me sinto muito à vontade, mas eu não sei se eu posso te falar. Eu falei, claro que pode, né? E eu sou uma pessoa que fala muito, sou muito comunicativa. Então, eu não sou uma pessoa que quando eu vou fazer o atendimento, eu faço isso engessado. Sim. Né? Até porque somos todos seres humanos, gente. Né? A gente tem que fazer as coisas ficarem leves, serem boas. Agradáveis, né? Um ambiente agradável, né? 30% da nossa vida, em média, trabalhando. Por que não ser uma coisa boa, mas uma coisa leve, né? E aí, essa colaboradora falou assim, eu me sinto muito sobrecarregada, porque demanda X, Y, Z sempre chega para mim e eu tenho toda essa demanda e tal. E eu estava fazendo um mapeamento do setor dela, né? Ela falou, em contrapartida, eu vejo que a minha colega, ela tem apenas uma demanda e ela passa bastante tempo que ela fica ociosa. E eu acho que nem é bom para ela e nem para mim. Mas o nosso chefe não olha para isso. Jesus! Ele chega e ele entrega, como eu tô aqui há mais tempo e tal. Falei, perfeito, é isso que eu preciso. É exatamente disso que eu preciso. Exato. Pra você fazer, isso é mapeamento também? Isso faz parte das demandas, isso é mapeamento. Quando a gente vai mapear, a gente pega todos os cargos, todas as funções daquele cargo, que é a nossa construção da descrição de cargos. Dentro dessa descrição, nós temos muitas atividades, que dentro da descrição de cargo entra tudo que a pessoa faz. Então, se a pessoa atende o telefone, tem que estar lá. Porque atender telefone é uma atividade que você faz no dia. Se você receber 30 ligações e cada ligação for de 1 minuto, meia hora do seu dia é só no telefone. A não ser que você seja uma máquina e faça tudo ao mesmo tempo. E não somos. Então, dentro dessa descrição, a gente vai classificar o que é processo, o que é atividade. Diferente.
processo é algo que tem várias etapas e que dá segmento para outro setor, né? Enfim, vem de alguém, vai para alguém. Eu tô na engrenagem. E olhar o processo, trazer esse olhar de que o meu setor é uma engrenagem dentro de uma grande roda, faz com que a equipe trabalhe de uma forma diferente. Porque a partir do momento que eu sei que se eu não faço legal aqui, se eu atraso, ou se eu faço com uma informação errada e eu passo para frente, quando chegar lá na frente, outra pessoa não vai conseguir fazer. Vai ter que voltar para mim. Então, causa um retrabalho, causa um atraso. E quem é que lá no final vai sentir? O meu cliente. E o meu cliente, ele não está preocupado em saber se o meu funcionário ficou doente, pediu demissão, não estava num dia bom e errou a informação, emitiu uma nota errada, teve que, né, cancelar essa nota para até emitir outra, 48 horas, até despachar, logística. O meu cliente, sinceramente, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado quando o produto dele vai estar na mãozinha dele. Produto que ele foi lá, comprou e pagou. Em perfeito funcionamento. Exatamente. É isso, e é isso que eu falo. O cliente não vai querer saber do seu processo. Quem tem que estar preocupado com o seu processo é você. Você é o dono. Aí a gente entra naquela questão, né? O negócio nasceu, cresceu comigo, tá indo bem, nananã. Às vezes a pessoa já tá esgotada. E, querendo assim, aposentar. Querendo aposentar com o alto dos seus 45 anos, né? Mas assim, não precisa ser dessa forma. Você pode transformar isso em algo muito melhor. Porque você tem como dar mais autonomia para a sua equipe executar. Até porque se você tá ali na execução, quem que tá na estratégia? Né? Eu tenho que ser estrategista do meu negócio. Sou eu quem sabe, eu quem entendo do meu negócio. A estratégia tem que partir de mim. Eu posso ter, sim, auxílio de equipe especializada. Mas o cerne sou eu. Se eu não tô na estratégia porque eu estou atolado de operacional, quem é que tá na estratégia? Não é o meu funcionário. Não. Tem que ser eu. Então, a intenção da consultoria, a intenção final, a missão da consultoria basicamente é essa. É promover um ambiente de trabalho organizado, padronizado, eficiente, para que o dono tenha mais liberdade de tempo, maior tranquilidade para poder focar na estratégia. E aí a gente entra até na questão de desgaste emocional, né? A gente já viu tanta gente assim, querendo... Eu acho que você já deve ter escutado alguém falar assim, olha, eu tô para largar a mão, fechar as portas, porque eu não aguento mais. E não é para isso que a gente tem um negócio. A gente tem um negócio, claro, ninguém tá gerindo, né, um sonho para nunca ter estresse, né? Mas assim... Dentro da operação de dia a dia, você precisa ter uma equipe que opere sem você. E isso, senão não faz sentido. E isso que você está falando é muito fato, é muito real, porque as pessoas sentem a desorganização. Sim. Tanto quem trabalha, quanto quem vai chegar. Sim. Não adianta. Mas ainda assim existem pessoas que tapam os olhos ou preferem fazer de conta que tá tudo certo, tá tudo bem. Existe ainda, Simone? Existe, né? Existe. Bastante. Muito. É porque, geralmente, a pessoa vai falar assim, esse pessoal... Assim, a gente sabe que tem vários tipos de profissionais. N tipos de profissionais. Então, a gente sabe que tem aquele profissional que ele vem de um sonho. Eu sou muito realista. Eu vou entrar, vou prestar consultoria da sua empresa. Mas eu não sou milagreira. Se eu fosse, eu faria pra mim um milagre. Exatamente. Começo por aí. Eu não posso fazer milagre na sua empresa. Você vai dar todas as varas. Eu vou entregar, eu vou entrar, eu vou analisar, eu vou te entregar um diagnóstico, eu vou documentar. Eu vou trazer uma visão de como aquilo pode melhorar. Isso. Vamos implementar? Vamos implementar. Mudanças causam... Desconfortos. Não que a gente vá mudar 100% de como funciona a empresa. Não, isso tem que ser uma construção junto com a gestão. Justamente porque... Vai gerar atrito. Vai gerar algum desconfortozinho quando você for mexer, pelo mínimo que seja. A gente trabalha para que não gere. Por quê? Até a minha proximidade com a equipe, eu gosto por conta disso. Eu gosto de estar próxima de quem executa o trabalho. Eu não posso mapear um processo com um gestor de determinado setor se ele não executa o trabalho. Legal. Por quê? Porque ele vai me passar o macro, eu não quero o macro. Eu quero detalhes de como é. Porque são nos detalhes que a gente vê as perdas. Né? Então, muitas vezes, aquele documento vai, volta, vai, volta. Fica no e-mail, imprime, fica numa pilha de papel.
acha o documento, assina, entrega para você. Então, tudo isso hoje, a gente tem N meios de melhorar. Então, assim, são nesses detalhezinhos que a gente trabalha as melhorias. Não é alterando completamente como funciona o processo da empresa, não é essa a intenção, né? Então, muitas vezes as pessoas ainda têm essa visão justamente das receitas de bolo, que algumas empresas, alguns tipos de profissionais, eu não tenho conhecimento de alguém que faz, graças a Deus. Mas, assim, a pessoa chega e fala, nós iremos fazer desta forma. Antigamente, as empresas trabalhavam de uma forma muito engessada, né? Então, se você contratasse uma consultoria, ela ia lá para transformar o seu negócio. Sim. Não para melhorar o seu negócio, que já está funcionando, mas pode ser melhorado. Então, criou-se uma barreira. Quando você fala consultoria, a pessoa já fala, acho que não quero, porque esse pessoal vem aqui para dar pitaco no meu negócio. E quando não é essa a realidade, né? A realidade é, vamos analisar, melhorar junto para promover um ambiente de trabalho muito melhor, mais organizado, melhorar a comunicação entre os setores, entre os colaboradores, porque quando cada um sabe o seu papel, não tem mais erro de comunicação. Você extingue esse problema de... não fiz porque não sabia se era eu que fazia ou se era fulano que fazia. Porque daí, quando fulano fez, chegou para mim, estava de um jeito. Então, eu fiz do jeito que chegou para mim. Cada um faz de um jeito. Então, é para acabar justamente com isso. Criar padrões, documentar processos, criar manuais. Que cada equipe vai saber como fazer, para quem entregar, qual é a forma que a empresa trabalha, né? Então, hoje a gente tem... A maioria das empresas trabalham com softwares, então a gente cria manuais de acesso a esses softwares, né? Então, é um trabalho bem detalhado, bem completo, que geralmente aí ele vai levar de 4, 6, a partir de 4, 6 semanas, dependendo da estrutura da empresa, e ele pode levar aí até... Eu já realizei consultorias de 8 meses. Isso que eu ia te perguntar, quanto tempo, mais ou menos, cada empresa? Depende da estrutura. Depende da estrutura. Depende da estrutura e depende do que a pessoa quer contratar também, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, por exemplo, para você hoje desenvolver um programa de avaliação de desempenho, você precisa ter toda uma estruturação pronta para isso. Então, a pessoa não pode chegar para mim e falar assim, quero contratar aqui e fazer a avaliação de desempenho da minha equipe. Mas se você não tem uma estrutura processual, se você não tem clareza nas funções, se você não tem ali uma medição correta, você não pode aplicar um medidor de desempenho, né? Principalmente aí a maioria do pessoal usa para remuneração, né? Então, a gente tem que ter essa construção. Esse medidor de desempenho viria depois de todo o processo feito. Exato, você precisa ter a estrutura para depois você começar a entrar ali com os acessórios, e né? já tem gente que quer chegar lá no final. Eu quero colocar... Não, tudo bem. Vamos ver como tá a sua estrutura, né? Meu então, Deus. A gente tem que fazer essa construção, né? Ai, Simone, então, deve ser o máximo isso daí, toda uma né? construção. Eu falo, eu achei o meu propósito... Ai, meu Deus. Quando eu comecei a fazer tudo isso, a ver como tudo isso funcionava, eu falei, cara, e quando que você coisa vai... incrível! Não, eu fico pensando assim, você vai numa loja, você já fica pensando, né, dependendo do atendimento, você já fica pensando, já pecou naquele processo. O olhar clínico, né? É igual psicólogo, né? Já Quando você ali, começa a te analisar, assim, se essa pessoa... Você analisa? Bem. Você analisa? Na maioria das vezes, sim. Pelo atendimento, eu já começo a notar... Às vezes eu falo assim, nossa, né? Dependendo da empresa também, a gente já fica meio que... podia fazer daquela outra forma, né? Às vezes, se eles invertessem, ou se a pessoa que atende ali já fosse a pessoa que executasse tal função, já ficaria muito mais rápido, porque muitas vezes a pessoa te atende, passa para outro, que passa para outro, né? E muitas vezes você pode otimizar isso. Né? E eu até falo assim, muitas empresas estão um pouco receosas agora de contratar, de investir, porque o cenário não está muito bacana. São tantas informações, né, que a gente já nem sabe o que vai ou o que não vai acontecer. Para perder a saúde mental é bem rápido. É todo dia uma explosão de informações. Todo dia uma bomba diferente, né? Infelizmente não são boas informações, né? Então a gente fica realmente muito inseguro, né? Então, hoje as pessoas estão segurando um pouco, né? A gente teve aí um problema grande com o agronegócio nos últimos anos, por questão climática, por questões também comerciais e tal. Então, as empresas dando aquela segurada, né? A gente vai ter que desligar, a gente vai ter que fazer redução de custo, a gente vai ter que... Eu passei por isso,
né? Eu não terminei de contar, mas eu fui demitida. Então, isso que eu ia te Eu fui demitida. Não tem problema. Como assim? Uma profissional como você pessoa grita, foi eu fui demitida. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Gente! Ela foi demitida pro sucesso dela. Ela topar de frente com sucesso. Eu fui demitida. E assim, o dia que eu fui demitida, eu fiquei assim, né? Como assim? Gente, eu fui demitida. Não, aí eu falei, cara, o meu primeiro pensamento foi, eu nunca ia ter pedido demissão. Porque eu tava no meu conforto, eu tava na minha zona de conforto, eu tava bem ali, eu tava estruturada. Simone, eu sempre falei isso ao longo da minha vida na TV. Até eu acho que escutava. Às vezes, a demissão não é a pior coisa que acontece na vida da pessoa. Não. Às vezes, é a melhor. Não é? A gente não generaliza, né? Porque a gente sabe que nessas crises muitas pessoas perderam o emprego e isso é muito triste. Sim. Mas eu falo que eu fui muito privilegiada porque eu tinha um plano B que até então era um plano B. Eu gostaria, mas nossa, engavetado. será? As coisas são tão engavetado. difíceis, né? Não sei. Não gosto de vender, acho que não quero. Não sei o quê. Aí você começa a criar várias travas para não fazer aquilo. A gente é assim, a gente sabota. E aí, quando aconteceu, eu falei, bom, agora eu tenho 2 opções. Aí eu sou muito prática. Eu vi o cenário e falei, eu tenho 2 opções. Ou eu vou lá arrumar meu currículo lindo, maravilhoso. De emprego de novo. Com 300 tipos de coisa diferente que eu fiz. Peço uma linda carta de recomendação do meu chefe e vou entregar currículo, porque, né? É o que a gente faz. Ou eu vou empreender. O que eu faço? Vou empreender. Porque eu lembro que eu tinha um colega de trabalho que às vezes eu falava pra ele, falava assim, sabe? Tipo, 9 e pouco. Falei, tudo que eu queria agora... Era poder... levando as crianças, né? Deixei as crianças na escola e fui pro Pilates. Isso eu queria, claro. Mas eu falava assim, sabe? De tudo que eu queria, às vezes, era ter um pouquinho de liberdade no meu horário. Sabe? Era poder, sei lá, sair um dia um pouco mais cedo. Não me importa de trabalhar até 8, 9 da noite, se precisar. Mas eu queria, às vezes, poder ter uma liberdade mais no meu horário. E isso já me pegava, já me fazia muita falta. E eu ainda estava trabalhando quando uma pessoa me procurou. Eu tinha postado no meu Instagram fazendo um mapeamento de processos nessa empresa onde eu trabalhava. E eu comecei a fazer uma especialização sobre, porque daí eu mudava de setor e falava, opa, eu vou fazer uma especialização. Aí eu buscava a especialização. Olha. E essa pessoa me procurou e falou assim, eu precisava de alguém que fizesse isso na minha empresa. Por acaso você não faz? Eu falei, faço. Falei, posso te atender os sábados? Ele falou, fechou. Né? Que é um amigo meu. Você pode falar que empresa? Foi o Pablo, o CL da Vibraliza. O Pablo, eu falo, você foi meu primeiro o Pablo, incentivador. nosso entrevistado. O Pablo. Ele. É o Pablo. E eu falei assim, cara, eu sempre falo pra ele, você é meu case de sucesso e meu maior incentivador. Sim, o Pablo. Sim. E aí ele falou, cara, o que você faz, Simone, pouca gente faz. E você faz muito bem. Por que você não Cara, vai ela mais foi trabalhar com validada isso? pelo Pablo. Que legal. Você não conhece o Pablo? Roda aí aqui no YouTube que vocês vão encontrar o Pablo Procura em o podcast entrevista com ela. O Pablo é brilhante. Pablo Como é que é o nome do blog mesmo? Ele tem a Poeteiro. Vibraliza e ele tem o Poeteiro. Cara, aquele menino é o máximo. Pablo é um empreendedor nato, assim. Precisa pegar o depoimento dele. Ele deixa lá no exala Instagram dela. Ele é maravilhoso. Uhum. E aí ele falou isso pra mim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara... Aí ele falou assim, por indicação, faz propaganda do seu trabalho, você vai conseguir. E quando isso aconteceu, eu comecei a pensar. E aí uma outra colega minha, que ela tem hoje uma escola de inglês, né? A Laís, lá do estúdio 934. E ela falou assim, né? Falou assim, amiga, ela foi a pessoa que eu tô pra, sabe? Enlouquecer e ir embora. Porque... Aí eu falei, cara, dá pra fazer, dá pra mexer e tal. Ela aí já tinha a escola. Empresa dela. Começamos a mexer, a trabalhar lá. Resumo da ópera, a gente estruturou tudo. E aí, este ano, inclusive, eu estava olhando os contratos, foi na mesma data, coincidentemente, do contrato que eu fechei em 2024, eu fechei com ela novamente para assessoria em 2025, para dar continuidade no trabalho. Ou seja, né, ela teve uma troca de equipes, tem toda a estrutura pronta. Mas as coisas precisam rodar, então isso tem que ter um acompanhamento, né? E é uma equipe enxuta. Então, eu ajudo ela nesse acompanhamento.
né? No tempo em que ela também está virando uma gestora. Ela era uma operacional da escola dela. E hoje ela está se transformando numa gestora, né? E eu falo assim, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém se desenvolvendo. Olha que legal. Isso é maravilhoso, né? Eu tive uma assistente que eu entregava para ela desenvolver. Eu falava, se vira, faz, você consegue fazer. Tá aqui como se faz. Se tiver dúvida, me chama. Por quê? Primeiro que nem minha filha eu criei dessa forma, para ser dependente de mim. Eu criei minha filha para ser independente de mim. Eu criei minha filha para ela se virar. Deu certo, né? Deu certo, tá se virando. Então, assim, eu sempre tive muito essa coisa de eu não quero ninguém dependente de mim. Eu não quero prestar uma consultoria e deixar aquela empresa dependente de mim. Sim. Eu quero prestar um serviço onde aquela empresa, com aquela base que foi criada em conjunto, que aquilo continue vigorando quando eu não estiver mais lá. E quando o dono não precise estar lá, né? Que as coisas funcionem. Então, a grande sacada, para mim, foi isso, né? Então, quando aconteceu tudo, eu falei, cara, eu vou vender o meu trabalho, porque não faz sentido agora eu voltar a estacar zero, entrar numa empresa, ter que provar meu valor, né? Eu falei, se tiver que acontecer... Que preguiça do zero. Perfeito, vamos lá. Exato, né? Eu falei, se tiver que mais à frente ser assim, vai ser e tá tudo bem. A gente não pode falar, né? Não. Eu também, assim, eu sempre falo falei. brincando, gente. A gente não pode falar, nunca mais vou bater na porta e pedir emprego. Não funciona assim. Eu sempre fui muito aberta quanto a isso. Falei, se nada der certo, gente, eu não sou quadrada. Eu vou atrás, né? E, assim, mas foi ali que eu encontrei realmente meu propósito. Falei, cara, eu quero trabalhar com quem quer receber o trabalho. Né? Porque também você gasta muita energia quando você está ali tentando fazer algo para alguém que não está receptivo para aquilo. Hoje a SA consegue atender quantas empresas? De forma simultânea, quanto eu atendo atualmente ou quanto eu consigo o meu limite? Teu limite. Meu limite? Pelo fato de que hoje eu ainda trabalho sozinha, né? O meu trabalho, ele é um trabalho bem personalizado para empresas que eu atendo. Eu consigo atender ali para dar uma boa qualidade no meu trabalho de 5 a 6 empresas. E você sabe aquilo que você entrega, né, Simone? Não, eu garanto aquilo que eu entrego. Isso é legal. Eu acompanho, eu passo o período todo naquela empresa, a gente fica junto. Podemos essa semana fazer 2 vezes. Porque geralmente é uma vez na semana, até porque eu não posso travar a operação da empresa para ter a consultoria. Eu preciso que a empresa continue operando. Então, eu não posso parar um setor. Né? E a intenção não é essa. A intenção é acompanhar, medir, ter o meu momento ali com o pessoal. Mas a empresa precisa continuar rodando normalmente. Você, como que é assim, na prática, o seu trabalho? Você entra, conversa com líderes, com gestores, acessa arquivos de computador para fazer todo o seu mapeamento lá e fica lá dentro da empresa, é isso? Atualmente, como que funciona? Essa é a minha metodologia de trabalho, né? Eu falo com as pessoas, cada um tem a sua metodologia. Sim. Mas na minha metodologia de trabalho, a gente tem alguns passos a serem cumpridos. Então, primeira coisa, eu vou bater com esse gestor, com esse proprietário da empresa, qual que é a hierarquia dele? Se ele tem uma hierarquia definida, né? Eu gosto sempre de começar pela hierarquia, porque eu preciso de uma base para saber quem responde a quem, né? Até para eu conhecer a empresa. Então, se a empresa não tem, a gente já desenvolve aquele organograma hierárquico, né? Que mais tarde vai ser a base para o onboarding. Então, o segundo passo, agora a gente vai iniciar as entrevistas, né? Eu chamo de entrevistas ali, para a gente montar um diagnóstico inicial. Então, chegar nesses setores e de cargo em cargo, entender o que essa pessoa faz, qual que é a função dela, como que é a rotina dela. E daí, a partir disso, a gente consegue construir a descrição de cargo, um mapa de rotinas, que é muito importante, porque muitas vezes a pessoa fica ali e fala, meu Deus, essa semana eu fiz um monte de coisa e eu não saí do lugar, não fiz nada. Meu Deus! Então, muitas vezes... péssima, exato. Então, aí a gente traz algumas ferramentas de gestão de tempo. E por que será que isso acontece? Quando a gente pensa que faz e não fez Geralmente, nada. você passou a semana toda apagando fogo. Nossa, É o tal do apaga-fogo. Falta de planejamento da empresa também, são não é? São problemas que aparecem ali e alguém tem que resolver. Geralmente, daí quem que entra, né? Ou o gestor vai lá correndo resolver, ou a pessoa que está mais tempo ali no setor.
E aí, essa pessoa que tem as demandas dela para fazer andar, acaba se envolvendo muito tempo ali naquelas demandas que são retrabalho, que são problemas que chegam de última hora. E aí, o cliente tem que ser atendido. Concordo. Então, o que acontece? Deixa tudo aqui e vamos atender esse cliente, né? E isso atrapalha muito a parte processual. Então, quando você tem isso já bem definido, né? Ajuda. Vai sanar, Simone? Não, isso aí é prometer coisa que você não vai cumprir. Essas coisas sempre vão acontecer. Sempre vai ter um imprevisto. Sempre vai acontecer. Né? Mas assim, eu acho que dá para tentar minimizar. Com a organização. Organizar isso, né? Então, a gente sabe que às vezes o processo vai sair da linha. Mas você precisa saber como conduzir. Porque se você transformar, eu sempre falo, não transforma em exceção e regra. Né? O correto né? Aquilo que eu sempre falo, tudo que envolver fiscal, tudo que envolver esse tipo de tratativas, não inverte, não burla, porque isso dá problema lá na frente, né? Hoje, se você entrega algo sem nota fiscal para emitir mais tarde, por um motivo ou outro, mais tarde isso reflete no estoque, reflete na contabilidade, volta, tem que abrir toda uma investigação para saber o que foi que aconteceu, né? Então, a gente tem os processos amarradinhos já justamente para isso, para que funcione no tempo correto, da forma correta, para não chegar lá na frente e ter que voltar ali atrás. Né? Então, são muitos casos. Né? Quando a gente fala, qual é o caso que mais acontece? É muita coisa, né? Quando você está ali acompanhando a operação da empresa, é muita coisa muito singular ali da empresa que vai acontecendo. Então, a gente vai trazendo ali as vias que atendem, que não impactam no atendimento, né? Porque muitas vezes a pessoa tem a falsa impressão de que se eu fizer isso aqui de qualquer jeito, aqui dentro, interno, mas entregar para o cliente, eu tô cumprindo com a minha missão. Mas, na verdade, você precisa ter os dois funcionando certinho, né? Sua entrega, a visão do seu cliente de você, mas seu processo interno. E dá para acontecer. Dá para acontecer. Não precisa bagunçar um para cumprir o outro, né? Simone, você falou sobre missão, visão e valores. Você fez da SA, da sua empresa? Fala aí quais são. Foi a primeira coisa que eu fiz. Fala aí quais são sua missão, visão e valores da SA. A minha visão que hoje, né? Hoje está acontecendo uma reformulação da visão, missão e valores, né? Também estão chamando de propósito, né? Mas propósito vai deixar no lugar de missão. Hoje em dia eles estão trazendo uma roupagem nova aí, mas assim, usa-se missão, visão e valores normalmente. Tá, mas aí tiraria uma nova roupagem. As três e ficaria só o propósito. Não, na verdade não, porque ainda o propósito, né? Muitas empresas chamam visão de propósito. Missão de propósito. Lugar de visão. No lugar de missão, propósito. Mas né? tem mais a ver com palavra da moda Exato. do que da essência, né? Propósito tá muito na modinha, tipo, qual é o seu propósito? Escreva o seu propósito, né? Sim. O que nada mais é sua missão, né? Por exemplo, naquela pessoa, né? Sua missão na Terra, digamos assim, no planeta. Por que ficar complicando sempre, né? Não, mas é que a sociedade é dinâmica. Dinâmica pra isso daí. Vai chegar na hora prática, não faz nenhuma. Exato. Pra que facilitar se dá pra complicar? É isso. Aí buga tudo a cabeça da gente, não sabe por quê, né, Dani? Mas vamos lá, missão. A missão da SA, pra mim, sempre esteve muito clara, né? Que era ser um agente facilitador na gestão de pequenas e médias empresas e fornecer aos gestores maior visão do seu negócio, né, simplificado, padronizado e entregar mais tempo para que ele possa trabalhar na estratégia e fazer o próprio negócio crescer. Né? Sempre foi minha visão, minha missão. Todo gestor quer. Todo gestor quer isso. Eu falo, se a pessoa abrir uma empresa para não crescer, ela é maluca. Alguma coisa está muito errada. Né? E a gente percebe só com essa entrevista que você é uma pessoa extremamente clareza, curta e grossa. Até não demais. É possível. Mas é ótimo isso. É ótimo. Você tá desenhando e pintando pro cara e falando, isso. Só que o cara tem que estar aberto. Pois aí é. Né? Assim, Nem todo mundo tá. Entra uma coisa muito legal, sabe? Algo que eu tive que aprender a analisar os perfis. Né? Então, eu fiz até um curso de arquétipos para entender os arquétipos de cada um. Legal. E eu amo essas coisas, né? Então, assim... E aí, entrou também a questão ali dos... esqueci o nome agora, né? Tem o colérico. Temperamento. Os temperamentos. Os temperamentos. Que eu aprendi a entender também. Isso até pra vida. E muita coisa eu também aprendi depois da terapia. Você é colérica? Eu sou 100% colérica.
E aí, pra quem não acha também errado, eu sou ariana. Então, cada um agora tem um, né? Você é de Ares. Eu sou ariana. Sou ariana com lua em escorpião. Não, aí já bugou também, ó. Já veio com propósito. Agora já deu um nó na minha cabeça. É que o escorpianino também é um pouco agressivo na forma de fazer as coisas. E o ariano, ele também quer... Ele é o ariano muito atropela? prático. Não atropela, mas ele é um Ele patrola. pressiona. O ariano raiz ali, ele dá uma pressãozinha, né? Então, assim, isso pra mim é muito bom porque isso me impulsiona muito. Esse temperamento me impulsiona muito. Ser assim me impulsiona muito. E, obviamente, né? Claro, a gente fala, né? Eu vou colocar a culpa de ser insuportável no meu signo, não, né? Mas, assim, a minha criação, tudo contribuiu pra eu ser como eu sou, né? Depois que descobre seus temperamentos, você vai colocar a sua forma de ser insuportável no seu temperamento. Exato, aí você coloca no temperamento, justamente. Algo tem que justificar o fato de eu ser insuportável, né? Até quando o meu chefe falou assim, você precisava cuidar da auditoria pra gente, porque você é chata pra caramba, Simone. E vai dar muito certo pra você. A gente tinha uma certa liberdade, né? Mas então, voltando, eu aprendi a analisar os perfis. Né? Até depois da terapia em si, que eu fiz terapia por um bom tempo, eu aprendi a analisar os perfis e como lidar com cada um deles. Então, claro, vai ter gestor que vai estar ali, não, beleza, vamos fazer, é isso mesmo. E vai ter gente que já vai ser um pouco mais pé no freio, né? Mas será que isso funciona? Então, você tem que ter essa forma de comunicar. Porque eu falo, comunicação não é o que eu digo, é o que você entende. Então, eu tenho que me comunicar na sua frequência, eu tenho que me comunicar contigo da forma como você vai receber isso. Porque, senão, a percepção é muito errada, né? Tipo assim, a menina veio aqui com o pé na porta, quer mudar tudo, não é isso que eu quero. E também não é isso que eu quero, né? Então, tem essa questão da comunicação e de ir no ritmo da empresa, né? Quando eu falo que eu presto um trabalho que é personalizado, é sobre isso. É entender como a empresa funciona, a história dessa empresa, a história desse gestor, como ele quer fazer aquilo. Porque todo mundo quer melhorar, todo mundo quer otimizar, todo mundo quer crescer, faturar mais. Mas cada um tem uma forma, uma velocidade para fazer isso, né? Cada um tem seu ritmo. Então, é respeitar isso e ir trazendo isso, né? No tempo daquela pessoa, da forma como ela recebe bem. Sem abrir mão da minha metodologia, que é algo que eu não abro mão, né? Então, a gente tem uma metodologia de análise, de implementação, de construção, de entrega. E ela tem que ser cumprida, esse passo a passo. A gente não coloca a carroça para andar na frente dos bois. Né? O boi puxa a carroça, não empurra. Então, a gente precisa também ter essa organização na hora de trabalhar dentro da empresa. E é aquilo que eu digo. A gente está trabalhando com o sonho de alguém. Eu tô dentro, eu tô fazendo mudanças, né? Tô lapidando aquilo que já foi um sonho, que se tornou realidade, que cresceu, que virou fonte de sustento de alguém, da família de alguém. Então, a gente não pode ser negligente e irresponsável. Desde da prospecção, desde a proposta que é elaborada, até a entrega do trabalho. A gente não pode prometer o que não entrega, prometer milagres. A gente está falando de pessoas trabalhando com pessoas, então a gente tem que ser realista. Né? Então, a gente tem a metodologia, a gente tem o que entrega, tem o treinamento, tem a adequação, tem o acompanhamento. Posso garantir 100% que vai dar certo? Eu trabalho com pessoas. Pessoas nunca são 100% nada. Eu não sou, ninguém é. Nós mudamos. Mas, se seguido aquilo que foi proposto, ambas as partes... dá certo. Até hoje não tive problema. Nossa, e nós trabalhamos numa empresa, né? Que era desse jeito, né, Dani? Organizada? Organizada. É maravilhoso. Nossa, todo mundo sabia. Fazer. Só que assim, Theo, uma grande empresa, né, gente? Então, já com uma estrutura. Não grande empresa tem que ter tudo muito bem organizado. Ela não é grande por acaso, né? Ela não cresceu sendo improvisada. Tá vendo? Ninguém cresce improvisando. Então, não tem como. Não dá. Ou você tem uma estrutura de crescimento, um planejamento estratégico, ou você fica parado. E hoje, o fato de você estar parado, você já está ficando para trás. Porque hoje hoje as empresas não param, hoje o mercado não para. Então, hoje, se você decidiu que você não vai crescer, você já está diminuindo. Né? E eu falo, as empresas hoje, elas precisam trabalhar estruturadas. Porque se você não fornece
para um colaborador, uma boa estrutura de trabalho, você não retém talento. Não. Pessoas boas não trabalham em empresas desorganizadas, em empresas que não tem não tem um clima organizacional bom. Não fica, você não retém. Então, por consequência, você não consegue ter uma equipe produtiva, né? Porque você vai estar sempre ali trocando de equipe. E eu falo assim, nesses anos de trabalho, enfim, pessoas cansam. Nem sempre é o salário. Às vezes é o clima, às vezes é o trabalho, às vezes é a falta de organização. E as pessoas cansam e elas vão embora. Né? Porque a pessoa que ela é boa, ela não aguenta muito tempo num lugar que não é bom. Né? Então, tem esse outro lado. Que você precisa proporcionar, além de pensar, óbvio, no crescimento da sua empresa, faturamento e tudo mais, você precisa pensar no ambiente de trabalho, nos talentos que você tem. Você quer ter uma boa equipe? Então, você tem que fornecer estrutura para essa boa equipe. E nem sempre a gente está falando de um prédio lindo, móveis maravilhosos, uma máquina de café chique. É o básico que funcione, né? É uma estrutura legal, um clima organizacional bom, uma cultura acolhedora. Respeito, clareza, uma boa comunicação. Sentimento de pertencimento, de se sentir valorizado no lugar. E essa questão que eu trouxe para vocês, né? Tipo, você faz o café? Não. Eu trabalho em uma empresa que presta serviço para o agro, que alimenta o mundo. Olha que legal que é você... A sensação de pertencimento estar ali, lugar. Assim, eu sou importante para essa empresa, né? Super. Então, assim, eu sou estagiário de uma empresa, lá eu faço tal coisa. Então, quando você traz aquela sensação de pertencimento, e isso não é uma ilusão, você está trazendo para a pessoa... de fato, o que é aquela empresa. Você está abrindo para ela. Quando ela é contratada, você abre aquela visão dela. Porque muitas vezes fala, fui contratado para o Xerox. Vou tirar Xerox o dia inteiro. É isso. Se você não chega e explica, né? Por exemplo, você vai tirar Xerox, você vai trabalhar em uma universidade onde você vai ajudar a formar médicos, engenheiros, enfim, né? Grandes profissionais. A sensação de pertencimento é muito maior. Você tem que trazer essa visão para o seu funcionário. Né? Então, quando a gente fala assim, muito se fala de gestão humanizada, né? Você está promovendo um ambiente de trabalho humanizado? Você pode ser uma gestora, dono de uma empresa onde você traz essa coisa da gestão humanizada, mas, de fato, toda a gestão ela é humanizada? E aí a gente está falando de vários fatores. Né? A gente está falando de acolhimento, pertencimento, a gente está falando de estrutura organizacional, a gente está falando de estrutura física também. Passamos 8 horas num lugar, se a gente não tiver um mínimo de conforto ali para a gente estar, né? Então tem toda uma... Né? São vários fatores ali que transformam ali dentro de uma empresa. E hoje a espinha dorsal é a estruturação. Porque se você não tem estrutura, você não consegue manter os outros pilares. É fundamento. É fundamento. Simone, a gente está falando de missão, visão, valores, né? E a visão e os valores? Você definiu? Para continuar? Defini. Para encerrar esse tópico. Vamos lá. A visão é ser reconhecida como... Porque a visão, né, é o que a gente quer para os próximos anos, né? Aquilo que a gente vê para o futuro, né? Então, é ser reconhecida entre as melhores consultorias do estado do Mato Grosso e Brasil, porque eu pretendo entrar para o online, né? Hoje eu estou estruturando para entrar para o online. Porque por que não, né? Sim. E os meus valores é algo que eu sempre trouxe comigo, que é algo que eu não quero que fique no papel, né? Porque é muito fácil. Quando a gente está sozinho, a gente não tem aquilo. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade. Porque a gente traz pessoas, né? Mas é sempre o comprometimento, responsabilidade, que é uma coisa que eu sempre tive muito clara. A partir do momento que eu resolvi trabalhar com negócios de outras pessoas, até quando eu trabalhava como CLT também, eu falava, isso aqui é algo que é muito maior do que o trabalho que eu faço, né? É algo de alguém, né? Alguém que apostou em mim. Então, eu sempre tive muito claro essa questão da responsabilidade, do comprometimento, do respeito, né? Então, eu sou uma pessoa que... Eu sempre tive muito claro isso na questão do espaço de cada um, né? Até demais. Por isso que eu falo às vezes, eu não sou muito boa vendedora, porque eu não sou agressiva nessas questões, né? Então, eu acho que... Eu gosto que respeitem meu espaço, então eu trabalho muito. A sinceridade também,
sempre ser muito aberta, muito transparente. E comunicação, né? O que eu lembro são esses os valores. Muito bom. Simone, nosso tempo está quase chegando ao fim. Pensa em algo que a gente não te perguntou, que você gostaria de acrescentar. Enquanto isso, vamos dar um recado. Você pensa uns minutinhos. Vamos Inclusive, lá, de uma empresa que também tem um processo lá dentro, Simone, que é incrível, extremamente organizada. E incrível, né? Como eu já disse, que é a Campo Solar que está sempre conosco, né, Dani? Graças a Deus, amém. Campo Solar Soluções em Energia Renovável. Que atende algo necessário. Necessário. E não atende só residência e comércio. Atende o agro, que alimenta o mundo. Não é isso, Simone? Exatamente. Ela tá na engrenagem que alimenta o mundo. Tá na engrenagem. Isso é muito bacana. E todo o processo da Campo Solar, ela é muito bem estruturada. Inclusive, o processo do pós-venda, que é o carro-chefe. Aliás, tudo ali é muito bom, viu? Maravilhoso, de verdade. Então, gente, ó, se você ainda não tem energia solar na sua casa, na sua empresa, propriedade rural, peça um orçamento lá para a equipe da Campo Solar, faça isso, é investimento, vai melhorar a sua qualidade de vida e vai gerar economia para o seu bolso. É só benefício energia solar, não tem contras, só tem a favor. Então, se você ainda não tem, corre lá, manda agora mensagem pro pessoal da Campo Solar, separa aí 3 contas de energia, já manda que eles vão fazer a proposta para você, tá? Eles vão fazer a proposta e pode ter certeza que o pós-venda deles vai estar ali, ó, páreo a páreo. É do início ao fim, sabe? É muito lindo de ver, Simone, muito legal. Do início ao fim, eles estão ali pegando na mãozinha mesmo de todo mundo. Essa muito sensação bacana. De segurança, né? Isso. Faz uma diferença absurda. Exatamente. Simone, faltou algo que você gostaria de colocar? Que a gente não te perguntou. Pra gente, não perguntaram. Nossa, tudo. passou tão rápido. Simone. A gente nem perguntou tudo da sua vida pessoal, não deu tempo. A gente vai tomar um café, daí eu conto. Brincadeira. Daí eu conto. Mas assim, você é muito profissional. O teu tom de conversa é totalmente focado em trabalho, né, Theo? Assim, flui, evolui. E eu tô com uma aqui, ó. Não, peraí, que eu tô com uma então. Por que que a minha empresa precisa contratar a SA? Vamos lá. Porque por mais que a sua empresa hoje esteja rodando e esteja funcionando, você pode melhorar a forma de funcionamento da sua empresa, né? Hoje sempre você pode estruturar, reestruturar, né? Então, tem uma empresa que está estruturada, mas realmente você está explorando os seus talentos da forma como eles devem ser explorados? Porque você precisa entender também os perfis dos seus profissionais e você explorar o melhor deles, né? Então, a gente traz essa visão, né? A gente traz essa separação de funções, essa determinação, toda essa estrutura permite que o dono também tenha uma visão muito mais ampla de como está dividida a empresa dele. Porque quando a gente tem na cabeça, a gente tem uma visão. Quando a gente visualiza, a gente tem outra visão, né? E trazer uma nova percepção de negócios, fornecendo para esse empresário maior tempo, maior visão sobre o próprio negócio para ele poder pensar em novas estratégias para o negócio dele. Então, aquilo que está bom pode melhorar com toda certeza. E aí, a Simone também está nas redes sociais. Sim. Trazendo essas informações também, né, Simone? Sim, ótimo. Aliás, quem não está nas redes sociais hoje não está em lugar nenhum. Não é? Segue lá Bem no Instagram, pensado. Gente. Me segue, curte, compartilha. Como é que te encontra lá? SA Processos Administrativos. SA Processos Administrativos. SA, né? SA porque eu sou a minha empresa. Simone Antonioli. De Simone Antonioli. Não tem nada a ver com o SA da classificação, né? Que tem essa ainda. Meu Deus! Eu falo, gente, é muito complicado, porque às vezes você fala, processos não são processos jurídicos, judiciais, são processos administrativos, né? Mas segue a gente, tem muita dica bacana. A gente trabalha também de uma forma bem de instruções, né? A gente dá muitas instruções, dá muitas dicas lá no Instagram. Então, segue a gente. E, assim, para quem tiver interesse, entra em contato. Tem o link na bio do Instagram. Olha e a legal. gente fornece o diagnóstico gratuito sem nenhum tipo de compromisso. Então, legal. quer bater um papo? Vou chamar para bater um papo. Ninguém perde nada por conversar, gente. Sim, Só ganha. Pelo contrário, E só aí ganha. a gente traz um diagnóstico, levanta as principais dores, né? A gente chama as dores do proprietário.
traz uma visão legal, né, de como que tá o negócio ali, identifica alguns gargalos. Então, a gente tem toda essa introdução, esse diagnóstico é feito de forma gratuita. Essa análise é gratuita, eu não cobro, não tem um compromisso, não tem nada. Então, chama lá e a gente conversa. Olha que legal! E tá vendo? Aí, quem tá acompanhando a gente, faça como a Simone. Venha pro nosso podcast, entrevista com elas, o melhor do mundo. Acredite se quiser, né, Dani? Por que eles precisam estar no nosso podcast, assim como a Simone? Conte a sua história de empreendedorismo, divulga a sua empresa, a sua marca, os seus produtos, os seus serviços. Se você quer estar aqui, ser entrevistado por elas, por nós, por mim, Daniela e pela Teodora, manda uma mensagem para mim, para Tel, que a gente vai explicar tudo como funciona. E nós te agradecemos imensamente, Simone, por você ter topado, por você ter vindo contar dessa história e compartilhado com a gente muito do seu conhecimento na área de processos administrativos. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela tarde. Vem, gente, porque vocês vão se divertir horrores também. A Simone... Obrigada pela oportunidade. Amei a tarde. Tá vendo? Eu disse que a Simone é uma pessoa muito clara. E a Simone, ela acreditou no nosso podcast também, né? Verdade. Sim. Isso que é legal, isso que é gostoso. A gente ficou lisonjeado, de verdade. Obrigada, eu que fico. Não é? A gente, por fora, a gente só conhece um tipo de pessoa. A gente não conhecia a Simone CNPJ, eu, né? Não conhecia a Simone CNPJ. Eu conhecia a Simone física. O cara inteiro precisa conhecer a Simone CNPJ, hein, gente? Porque muita gente conhece a Simone Antonioli física, né? Da Marlene, da Canjica, da Santa Terezinha, enfim. Mas todo esse trabalho que você entrega, as empresas necessitam. Sim. Simone, ela é necessária para sua empresa. Necessária. Isso mesmo, você resumiu. Então, obrigada, Simone. Que delícia. meninas. Obrigada, Tel. Obrigada, Dani, mais uma vez. Irmão! Obrigada, Edson. Obrigada. A Dani tá aqui passeando hoje. Tem Obrigada, uma menina Dani. aqui. Nossa Dani, futura meu empresária. marketing maravilhosa, gente. Recomendo. Minha xará. Ai, que gostoso. Foi muito bom. Obrigada. Manda um beijo pra sua mãe. Pode deixar. Maravilhoso. Agradece ela pela canjica maravilhosa. A melhor de Tangará. No topo da lista, com certeza absoluta. Boa mesmo. Não é porque minha mãe Maravilhosa, Deus do céu. Então vamos, Theo, gente. Vamos. Tchau, Fazer então. o quê? Beijo, abraço. Fica com Até a Deus. próxima. Até a próxima. Chama a gente. Tchau.